dia, amados irmãos, todos com graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 85, em resposta à convocação do Senhor para este culto solene. Salmo capítulo 85. Assim diz a palavra do Senhor: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, o furor da tua ira te desviaste. Restabeleceste-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação nos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Vamos nos colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor. Favoreceste a tua terra, ó Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal.
Recebamos o início da palavra. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Vamos buscar o nosso Deus numa oração de invocação. A exemplo de Cristo, irmãos, que se esvaziou da glória de ser Deus, nos esvaziemos também de tudo aquilo que habita a nossa mente neste momento e vamos nos concentrar somente em glorificar e cultuar o nosso Deus. Oremos. Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és santo, Criador dos céus e da terra, reto, bom, justo. O Senhor é misericordioso, Deus, e nós te louvamos. E neste momento, Deus, com todo respeito e reverência, entramos diante da Tua santidade, Deus, pedindo, Pai, nesta oração súplice, perdão pelas nossas falhas e pecados. Apelamos, Deus, pelas Tuas muitas misericórdias. E queremos, Deus, a partir deste momento, prestarmos um culto verdadeiro a Ti, ó Deus, respondendo a essa convocação solene para cultuarmos, Deus. E queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Somente o Senhor será glorificado aqui, somente o Senhor será adorado, somente o Senhor será homenageado, somente seus feitos serão contados, porque somente o Senhor é Deus. Receba, Senhor, a nossa humilde adoração, Deus, e o culto que prestaremos neste lugar. Nos unimos agora com toda a Tua igreja, Deus, toda a Tua igreja verdadeira, visível e invisível, que o adora neste dia do Senhor, para a honra e glória do Seu nome, que seja este culto. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ao voto da nossa fé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Estamos trabalhando dia do Senhor 24, encerrando assim o estudo do Catecismo sobre o Credo Apostólico. Dia do Senhor 24, leremos as 3 perguntas. Pergunta 62, pergunta 63 e pergunta 64, com as suas respectivas respostas. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte desta justiça? Porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Resposta: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça. Pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Bem, irmãos, é interessante aqui, o final do dia do Senhor 23, ele vem falar que somente a fé, nós somos justos somente pela verdadeira fé. É somente o finalzinho da pergunta 61 aqui, do dia do Senhor 23, diz: é somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. E o dia do Senhor 24, ele vem falar de obras, e ele fala que nós devemos sim praticar as obras,
as boas obras. No entanto, essas boas obras, elas não são uma condição para a nossa salvação. Nós sabemos bem disso. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Cristo. E que as boas obras, elas não podem nos salvar, porque nós não somos salvos pelas obras. Mas, uma vez salvos pelas obras de Cristo, nós praticamos as boas obras. Essa é a vida cristã. Nós praticamos as boas obras. Agora, é muito interessante, irmãos, nós aprendermos com a história da igreja. A história da igreja que eu digo, a igreja no geral, o que chamamos de cristianismo, ou seja, todas as ramificações que professam fé em Cristo. E nós vemos dois extremos sobre esse tema: salvação pela graça ou boas obras. Esses dois extremos, eles vão daqueles que pregam excessivamente santidade, àqueles que dizem que não é necessário observar as leis, porque nós somos salvos pela graça. Ambos os extremos, eles corrompem e comprometem a saúde da fé, a saúde espiritual do cristão. O primeiro exemplo que eu dei aqui de extremismo que aconteceu dentro da igreja e que causa um mal, mesmo que não facilmente perceptível, é quando se prega excessivamente a santidade. Vamos fazer um parênteses aqui. É óbvio, irmãos, que a santidade é necessária e a santidade deve ser pregada. A palavra de Deus, ela fala que sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então nós buscamos a santidade. O problema é que aqueles que pregam excessivamente a santidade, eles chegam num ponto de pregar ou de colocar o fundamento da salvação na própria santidade do cristão. É como se nós fôssemos salvos pela nossa santificação, pela nossa santidade. Então é um caminho inverso. Não, nós podemos desenvolver a santidade ou sermos santos porque somos salvos, porque fomos salvos pela graça. Então a ação do Espírito Santo em nós nos fortalece, nos ajuda, nos conduz a vivermos em santificação. Mas aqueles que pregam excessivamente a salvação, eles vão induzir, mesmo que inconscientemente, e as pessoas vão começar então a atribuir a sua salvação à sua própria santificação. E aí começa a se gerar distorções de todo tipo, distorções doutrinárias, que vão trazer inquietações e perturbação para o povo de Deus. Por exemplo, o tão conhecido pensamento que é possível perder a salvação. Se a pessoa falhar na santificação, ela então perderá a salvação e irá para o inferno. Isso não é bíblico, porque aquele que nos salva é suficiente para nos manter salvos. Ele é uma rocha. Cristo é a rocha, é o fundamento da nossa fé. Então aqueles que pregam excessivamente a santidade vão acabar conduzindo este pensamento a essas distorções. Ou seja, eu sou salvo pela minha santidade, e isso não é verdade, isso é herético. Nós somos salvos por Cristo, nós somos miseráveis pecadores que sem mérito nenhum fomos alcançados por Cristo e nem sabemos o porquê. Nós não sabemos o porquê nós fomos alcançados enquanto outros foram preteridos. E Cristo então, a bondade de Deus, segundo Romanos 2,4, nos conduz ao arrependimento. Recebemos o Espírito Santo da parte de Cristo, somos vivificados por Ele, e então começamos a viver uma vida santa, mas sempre conscientes que nós somos falhos e pecadores, e foi a graça de Cristo que nos conduziu à salvação, e a santidade é possível pela ação do próprio Espírito Santo em nós. Então, quando nós falhamos, nós lutamos para não falhar, com todas as nossas forças, porque nós queremos ter uma vida que honre a Deus. Mas quando nós falhamos, nós nos arrependemos, um sentimento de tristeza nos invade, nós nos arrependemos, confessamos, abandonamos
e seguimos em frente confiando em Deus. Porque se é o próprio Cristo que nos salva, então é impossível nós deixarmos de sermos salvos. Agora, a santificação, ela vai refletir essa salvação que Cristo nos alcançou, essa graça que Cristo nos alcançou. Então, se a partir do momento que o cristão ele começa a atribuir a sua salvação, a sua própria santificação, ele está defendendo, mesmo que inconscientemente, a salvação pelas obras. Então, eu sou salvo porque eu tenho uma vida santa, eu sou santificado, então por isso eu sou salvo. Isso de fato é uma grande distorção. Então daí surge essa distorção doutrinária de que é possível perder a salvação, como se a salvação fosse um mérito pessoal da minha própria santificação. Então se eu falhar nela, se eu me mantiver santo, eu serei salvo. Se eu falhar na santificação, eu vou perder a salvação, e na verdade não é isso. Eu sou um miserável pecador, alcançado por Cristo, salvo por Ele, e vou crescendo de glória em glória, buscando santificação, desenvolvendo a santificação por amor e gratidão a Ele. Tá? Ficamos com alguma dúvida aqui, irmãos? Não? Tá? Então nós somos salvos por Cristo, e Cristo é suficiente para nos manter salvos. Se você for pensar então mais aprofundadamente a respeito disso, você vai ver que Cristo ele é onisciente. Então ele salva uma vez por todas. Tá? Ele não salva e dessalva, salva e dessalva, salva e dessalva, e nem coloca sobre os nossos méritos, as nossas obras, o manter-se salvo, porque nenhum de nós poderia, todos nós nos perderíamos, porque todos continuamos falhando. É claro que a partir do momento que o cristão é convertido, o erro ele é involuntário, ele não é mais premeditado, não existe o dolo de ficar planejando o erro, né? Mas ele vai acontecer eventualmente. Então nós vamos nos arrepender, confessar e procurar ter uma vida santa, sempre. Essa é a nossa luta. Tá? A outra distorção que existe, o outro extremismo que existe, é que eles dizem então que as boas obras não salvam. Então não existe lei, a lei foi abolida. Então nós podemos viver somente pela graça de Cristo, não precisamos observar a lei. Esse é um outro extremo, porque a palavra de Deus diz que quem não guarda os mandamentos de Deus, não ama. O Senhor Jesus ele ensinou que ele e o Pai fazem morada naqueles que guardam e observam os seus mandamentos. E os mandamentos, no código, no decálogo da lei dos 10 mandamentos, ele é um código perfeito e repetido no Novo Testamento. Então não existe nenhuma brecha, nenhuma possibilidade de dizer que nós podemos quebrar esses mandamentos. Tá? Uma vez que a lei, uma vez que o pecado é a transgressão da lei, o ímpio será julgado pela lei. O que acontece é que nós, alcançados pela graça, nós somos justificados por Cristo, mas nós observamos a lei para ter o parâmetro de não cairmos em pecado. Então esses dois extremos, a pregação da santidade absoluta, em que vai fundamentar a fé na santidade do indivíduo, ela foi muito pregada, tomou um impulso muito grande no século XVIII, com a pregação de John Wesley, que pregava muito a respeito dessa santificação, e então surgiu ou fortaleceu o pensamento que se o homem falhar na santificação, ele perde a sua salvação. E isso traz tormento e distorção para a igreja. E não pouca hipocrisia, porque as pessoas vão se ver forçadas a aparentarem uma santificação perfeita o tempo todo. Tá? E aí muitas pessoas colocam a sua fé nos seus líderes, nos seus pastores, nos seus presbíteros, e quando esses homens cometem um erro, há um problema sério de pessoas que ficam abaladas, né? E outras colocam a certeza, a convicção da sua salvação nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, né? Fala, eu sou santo, então é por isso que estou salvo. Tá? Existem até grupos, até bem conhecidos, que ensinam até nos seus seminários, que uma vez convertido, a pessoa nunca mais precisa pedir perdão para Deus. Isso é uma distorção muito grande, é um erro muito grande.
porque enquanto nós estamos neste corpo, nós ainda somos pecadores. Então esses dois extremos, a pregação da santidade excessiva, que faz com que o homem fundamente a sua salvação, não em Cristo, mas na sua própria santificação, e a pregação ou a doutrina que fala que a lei foi abolida, que não precisa abolir a lei, são duas distorções que comprometem a saúde da fé do cristão, trazem inquietações, trazem desânimo. Não são poucos que abandonam, deixam de congregar, porque ou se sentem falhos demais, ou observam muitas outras pessoas e falam que os outros são falhos demais e que existe uma hipocrisia na igreja, ou então porque acreditam que não há mais lei, ele já está salvo, então ele não precisa congregar, ele não precisa de igreja nem nada. Então essas distorções, esses extremos, eles são totalmente maléficos, tá? A grande sabedoria aqui é entender que o cristão ele vai navegar entre essas duas questões. Somos salvos por Cristo, por isso buscamos santificação, mas temos que praticar as boas obras, temos que observar as leis, né? O próprio Cristo recompensa essa questão de leis, embora nós não sejamos salvos por ela. Então a verdadeira compreensão da fé cristã é entender que não somos salvos por méritos, mas que a lei ainda condena. E é por isso que nós exaltamos muito a Cristo, porque eu não fiz nada para ser salvo, absolutamente nada, nenhuma das minhas boas obras ou do meu pensamento de ser santo poderia me salvar. Cristo me salvou, sendo eu um miserável pecador. E a lei, ela continua condenando, mas eu estou justificado por Cristo, que por graça total, misericórdia me salvou. Esse é o pensamento cristão. Então nós caminhamos sem cair num extremo e sem cair no outro, tá? Então é por isso que esta palavra, ela diz aqui, ó, a resposta à pergunta 62: porque a justiça que pode subsistir diante dos juízos de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Ou seja, nenhum homem pode fazer isso. Isso Cristo fez por nós, tá? Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nessa vida são todas imperfeitas e contaminadas pelo pecado, tá? Depois vem a pergunta 63: se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça. Então, se você analisar ali, ó, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler apenas o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se você ler do verso 1 do capítulo 2 até essa conclusão do verso 10, você vê que nós estávamos mortos em delitos e pecados, fomos vivificados por Cristo, não por nenhuma obra, nenhum merecimento nosso, mas pela graça, e ainda diz, para que ninguém se glorie, não pela nossa santificação, mas pela ação de Cristo, pela misericórdia dele por nós. Não sabemos por quê, porque nós estávamos tão errados, conforme diz o verso 1 e o verso 2 aqui. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos como qualquer outro. Em nada somos melhores que os outros, em absolutamente nada, mas Ele nos alcançou, e ao nos alcançar, Ele mesmo criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então é necessário que haja essa correção do cristianismo. É por isso que nós dizemos, reforma sempre reformando, porque a igreja, se nós olharmos, não que sejamos melhores que os outros, mas quando nós nos fincamos na sã doutrina, nós nos firmamos os nossos pés na sã doutrina, nós podemos tentar reformar os erros e as distorções que vão acontecendo ao nosso redor, sempre com amor, né? Sempre com amor e paciência, e esperando que o Espírito Santo, né, possa
retificar, né, esse pensamento, a verdadeira doutrina no coração dos homens, tá bom? Então nós caminhamos praticando as boas obras, observando a lei e buscando santificação, mas sem acharmos que as nossas boas obras, os nossos méritos, a nossa santificação é que nos salva. Nós somos salvos somente por Cristo. Que Deus abençoe essa porção dessa sua palavra. Quero convidar os irmãos à leitura da lei de Deus. Êxodo, capítulo 20. Nós podemos observar aqui que se o Espírito Santo nos santificar, nós começamos a observar essas leis, para não pecar contra Deus. E nós vamos observar também que essas leis, elas não podem ter sido abolidas, porque se essas leis foram abolidas, não há motivo para a condenação do ímpio que pratique ou que quebre essas leis. Então nós aprendemos a caminhar entre esses dois extremos, mas ficarmos na sã doutrina, na verdadeira fé. Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No sermão de logo mais, nós vamos ver aqui a graça de Deus ao salvar o seu povo e a condenação para os ímpios. No sermão que faremos, do Salmo 50, que estaremos lendo, a quebra do 7º, do 8º e do 9º mandamento, que condena os ímpios. A quebra de qualquer mandamento condena, né? Mas esse salmo, de forma especial, vai falar a respeito disso. Convido os irmãos para louvarmos a Deus com o hino 301. Durante o cântico deste hino, aqueles que sentirem desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 301. Convido a amada congregação a se colocar em pé, aqueles que puderem. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó piedoso que bênção, que paz, satisfeitos guardar,
tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amada congregação, pode assentar-se. Convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo 50. Salmo 50. Verso 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus, lá em cima, e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre.
O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Grandioso Deus, nós ainda na Tua presença, Senhor, neste momento de culto, um culto solene, Deus, onde nos ajuntamos para louvá-lo, para cultuá-lo, e também, Senhor, para sermos instruídos acerca da Sua Santa Palavra. Neste momento, adiante dela que estamos, da Sua Santa Palavra. E nós lhe pedimos, Senhor, humildemente, perdão pelas nossas falhas e pecados. E com todo respeito e reverência, lhe pedimos que Teu Espírito Santo ilumine esta palavra revelada, Senhor, para que nós possamos produzir o fruto que o Senhor deseja. Tenha misericórdia de nossas vidas e fale conosco, Senhor. Que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Bem, este salmo é um salmo que mostra grandemente a soberania de Deus, o poder de Deus. E ele apresenta um Deus juiz, mas apresenta também um Deus gracioso. Este salmo é um salmo de Asaf. Ele tem um tom solene de juízo e condenação para os ímpios e para os hipócritas. E note que ele, o salmo, os hipócritas, ele considera ímpios, uma categoria apenas de pessoas. Mas também ele instrui sobre a verdadeira adoração do seu povo, daqueles que de fato são seu povo. O autor desse salmo é Asaf. O nome Asaf significa coletor ou recolhedor, filho de Baraquias, da tribo de Levi. Davi o colocou como músico. Na transposição da arca, Davi colocou alguns como cantores, né? Ele tocava símbolo. E Davi colocou ele, Emã e Etã como os principais músicos na transposição da arca. Asaf, ele compôs os salmos 50, 73 e 83. E seus salmos proclamam grandemente o juízo de Deus. Quero convidar você para nós lermos alguns versículos do Salmo 73, para que nós possamos entender o pensamento de Asaf, inspirado pelo Espírito Santo. O Salmo 73 é um salmo que fala do problema da prosperidade dos maus. Então Asaf, ele fica se questionando durante o salmo, por que os maus prosperam? É como se os maus não precisassem ter temor a Deus, é como se Deus estivesse impassível ou sem julgamento, enquanto os ímpios cometem as suas impiedades, as suas crueldades, as suas desonestidades e prosperam nos seus caminhos. E Asaf, então, ele começa a perceber o juízo de Deus quando ele entra no santuário de Deus. Eu quero convidar você a ler daqui o verso 17, vamos ler até o 20. Então ele está falando desse problema da prosperidade dos ímpios, que ele não entende o porquê acontece isso. E no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Por que isso daqui é importante, esse verso 17? Porque Asaf entendeu que é no culto que Deus dá sua instrução. Irmãos, tem pessoas que sonegam o culto, negligenciam o culto, e no momento da aflição abrem a Bíblia a esmo e querem que Deus fale com ela. Há pessoas que não respondem positivamente à convocação do culto. São pessoas que acham que podem se recusar à convocação de Deus para cultuá-lo. E no momento de aflição, busca a palavra em homens. Me dá uma palavra de Deus, por favor. Então, Asaf, ele está se questionando sobre as suas observações do mundo. E ele vê que os ímpios, aparentemente, aos olhos humanos,
muitas vezes estão prosperando, e isso está trazendo inquietação para ele, isso está abalando a fé dele, isso está fazendo mal para ele, isso está corrompendo o coração humano dele, está corrompendo a mente humana dele. Mas como e quando ele começa a entender essa doutrina? Quando ele entra no santuário de Deus. É ali que Deus vai instruir, é ali que a palavra de Deus será instruída, é na obediência que Deus vai abrir os olhos espirituais. Irmãos, na sua Bíblia e na minha está escrito as mesmas coisas. Numa Bíblia ali fora está escrito as mesmas coisas. Mas nós só entendemos e só recebemos como palavra quando o Espírito Santo ilumina o que está escrito aqui. Muitas pessoas leem isso aqui o dia inteiro. Muitas pessoas podem ler isso aqui somente nos seus momentos de angústia. Mas se o Espírito Santo não abrir os olhos espirituais, não haverá comunicação de Deus com as pessoas. Então é necessário que a pessoa comece a aprender a obediência. Existe um Deus santo, e o dever de todo homem é glorificar a Deus. Todas as outras coisas são secundárias. Tudo é importante, irmãos. O nosso alimento é importante, cuidar dos filhos é importante, nosso trabalho é importante, nossa família é importante, os nossos estudos seculares eles são importantes, o nosso lazer é importante, tudo é importante. Mas só Deus é divino, só Deus é Criador, só Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então o primeiro passo do homem, o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então o homem ele precisa aprender a entrar em obediência, o mínimo que se exige. Entrar em obediência, responder às convocações do culto, manter as suas devocionais e deixar-se ser instruído pela palavra. Porque se ele quiser buscar pelas suas próprias fontes, Deus vai fechar os seus olhos espirituais. Se você ler lá Romanos capítulo 1, verso 24, verso 26 e verso 28, você vai ver que aquelas pessoas que estão passíveis de condenação naquele capítulo, assim estão, porque Deus não opera neles a fé salvadora, ou seja, Deus os entrega ao próprio erro que eles mesmos buscaram. É assim que está escrito ali, verso 24, verso 26 e verso 28. Então naqueles que obedecem, Deus opera neles a salvação. Romanos capítulo 2, verso 4, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Agora, aquele que endurece o próprio coração e acha que pode buscar por qualquer outra fonte, pela opinião de outras pessoas, qualquer coisa que não seja Deus que tenha falado, essa pessoa simplesmente será mantida na miséria espiritual, sem a luz, para entender o que está escrito na palavra de Deus. Então nós não temos um interruptor para acender essa luz. A única coisa que nós podemos fazer é entrar em obediência, porque o próprio Deus vai acender essa luz dos nossos corações. Então ele diz aqui, verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Atinei, ou seja, entendi, eu percebi, me deu uma iluminação ali, meus olhos foram abertos, então eu consegui entender aquilo que eu não entendia e que me trazia tanta inquietação e conflito. Verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, depois que ele entendeu, ele começa a falar o que ele entendeu e de fato como Deus age. Aqui, verso 18, está se referindo como Deus age com os ímpios, que até o verso 17, Asaf estava achando que eram intocáveis. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É Deus que vai fazer eles cair na destruição. Eles não vão saber em que tropeçaram. No dia do Senhor, quando Deus levantar a mão contra eles não vão saber o que os atingiu. E provavelmente vão blasfemar contra o nome de Deus por estarem passando adversidades. Como ficam de súbito assolados, ou seja, de súbito. De repente, quando menos espera, estão prosperando nos seus caminhos, acham que está tudo a mil maravilha. Daqui a pouco você ouve uma notícia que um lá se matou, ou que um está destruído, porque caiu em drogas e em fugas das mais diversas, porque não tem estabilidade emocional, porque seus olhos espirituais estão fechados. Eles achavam, eles confiavam nos próprios deleites da sua própria vida. Era o ímpio prosperando no seu caminho, achando que Deus não vai julgar. Ele nem consegue ver esse julgamento de Deus. Como ficam assolados de súbito, totalmente aniquilados de terror, como
ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então Asaf, vamos voltar ali para o verso 50. Asaf, ele aprendeu aqui no santuário de Deus a sã doutrina, e ele aprendeu a buscar as respostas para os seus conflitos, para as suas inquietações. Todos nós temos inquietações e conflitos. Nós precisamos ser dirigidos para o lugar certo, para sermos instruídos de forma certa. Só Deus pode trazer essa iluminação. E Deus faz isso no seu santuário, na santa comunhão, nos cultos, na obediência do seu povo, naquele que responde positivamente à santa convocação. O Salmo 50 começa usando 3 nomes de Deus: El, Elohim e Javé. Aqui traduzidos por o poderoso, o Senhor e Deus. Então aqui nós vemos uma referência bastante grande sobre um tom solene. O mesmo Deus trino é juiz implacável e Senhor gracioso. Na mesma ação, apresenta as 3 pessoas da divindade. Apresenta Deus como um juiz implacável e apresenta Deus extremamente gracioso, juiz implacável contra os ímpios e os hipócritas, e Deus gracioso, a graça de Deus alcançando o seu povo. Nós vamos observar também que todos aqui parece que estavam no mesmo barco, mas alguns são instruídos, alguns vão aprender a instrução do verdadeiro louvor, e outros vão continuar hipocritamente cometendo as suas maldades e sacrificando cabritos e touros, como se Deus comesse carne de touros e bebesse sangue de cabritos, como se o simples fato de a gente fazer alguma coisa para Deus vai aplacar as nossas imperfeições. Do verso 2 ao verso 4 nós vemos o julgamento do seu próprio povo. Intima os céus. Vamos ver aqui, verso 2 ao verso 4. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então aqui começa com o julgamento do seu povo. Então ele vai falar para a nação de Israel, o povo escolhido. E aqui, dentro desse povo escolhido, ele vai separar ímpios e hipócritas daqueles que serão instruídos na verdadeira adoração. E ele fala aqui, intima o céu o seu povo. Ou seja, Deus, desde Sião, excelência de formosura, ou seja, Deus vem para julgar baseado em santidade e perfeição absoluta. Tá? Então ele vem, desde Sião, excelência de formosura. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Irmãos, é necessário temor a Deus. Se não tiver temor a Deus, não tem sabedoria para viver, não vai ter sabedoria. Por mais que Deus é digno de toda reverência, de todo respeito. Se não houver esse temor a Deus, por mais inteligente, por mais culta que a pessoa seja, por mais que use da sua experiência pessoal, dos conhecimentos que acumulou na vida, do entendimento, não haverá sabedoria para as questões mais sensíveis que passar na vida. Verso 5 e verso 6. Separa os santos dos hipócritas. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então Deus começa a falar o seguinte, pessoal: eu quero congregados somente os meus santos. Ele está falando com toda a nação. Ele está falando com hipócritas, com ímpios e com os seus santos. Quando chega no verso 5, ele começa a fazer uma separação que, irmãos, essa separação um dia vai acontecer.
Inevitavelmente, não tem como escapar, não tem como fugir. O tempo de buscar sabedoria no Senhor é agora. O tempo de ser obediente é agora. É como uma voz que clama no deserto, anunciando a primeira vinda de Cristo. João Batista clamava no deserto para pessoas totalmente indiferentes, pessoas que não tinham noção no que estava para vir. Então o que Asaf está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que Deus vai julgar o seu povo. O justo juiz e a graça misericordiosa, o Deus misericordioso. E ele está falando aqui, intima os céus, não vai guardar silêncio, ele vai vir com questões de julgamento. Arde um fogo devorador perante ele, esbraveja a grande tormenta. Isso aqui são sinais de julgamento, são elementos de julgamento. Ele vai vir julgar seu povo. Só que aí ele vai pedir aqui, irmãos, que congreguem os santos. A congregação que ele olha lá de cima é dos santos. Ele vai saber separar os hipócritas, ele vai saber separar os hipócritas dos eleitos. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio dos sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então é o céu que anuncia essa justiça. E se do céu, ou seja, do próprio Deus, não haver aqui uma iluminação para que se entenda, o hipócrita vai morrer, o ímpio vai morrer nas suas impiedades. É como Jesus falou para os fariseus em João 8: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele fala isso, e aqueles homens todos se achavam extremamente santos e consagrados, porque eles cumpriam todos os rituais de uma religião cheia de cerimônias, mas não entendiam o básico da fé. Olha só, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13. Leremos a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O trigo vai para o celeiro, que é o céu, e o joio vai ser atado em feixes para ser queimado, que é o inferno. Os homens não podem fazer essa separação. Nós não sabemos quem é quem nisso. Ninguém sabe. O pastor da igreja não sabe, os presbíteros não sabem, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Talvez o próprio joio, talvez o próprio trigo saiba, mas o outro não sabe quem é. Então, ninguém vai tirar ninguém. O que vai acontecer é que o próprio Deus vai se manifestar, vai julgar e vai tirar, e vai amarrar o joio para ser queimado. Isso é muito pior do que os homens exercerem uma disciplina, porque das mãos de Deus que pode livrar. E o que está acontecendo aqui no verso 5 é essa separação: congregai os meus santos. O Salmo está falando de julgamento. O Salmo está julgando o povo de Deus. O Salmo está julgando os eleitos, os ímpios e os hipócritas. E ele fala, está fazendo todo esse julgamento.
E ele fala: congregai os meus santos. Ele dá ordem lá do céu: congregai os meus santos, porque os outros eu vou amarrar em feixes e para ser queimado. É como Jesus veio explicar na parábola do trigo e do joio. E como nós vamos ver, se Deus nos permitir chegar lá, no momento certo, estudando o livro do Apocalipse que nós estamos. Depois vem os versos 7 a 15. Primeiro, a nação de Israel, de 7 a 13. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Então ele está falando para toda a igreja, para todo mundo. Escuta que eu vou falar, e eu testemunharei contra ti. Eu vou fazer essa divisão, eu vou separar, eu vou congregar os meus santos, eu vou dar ordem para que se congreguem os meus santos, aqueles que se importam comigo, aqueles que têm reverência a mim, aqueles que têm obediência a mim, não pessoas que são melhores do que os outros, não pessoas que não errem, não pessoas perfeitas, porque isso não existe, mas aqueles que se importam comigo, não os negligentes, não os hipócritas, que no momento da aflição vai querer buscar uma solução no meu nome, que vai chamar a mulher da oração para ir orar dentro da casa. Não esses, mas aqueles que obedecem, aqueles que me escutam, que guardam do coração os meus mandamentos, que se preocupam em não pecar contra os meus mandamentos, contra as minhas leis. Não são perfeitos, não são, mas estes congreguem aqui. Os demais eu vou tratar com eles. Irmãos, isso tem que gerar temor em nós. Não pode haver frieza espiritual que suplante este chamado ao arrependimento. Não pode haver isso. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Verso 9: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais do campo que pululam. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou eu sangue de cabritos? Não adianta você querer me oferecer ofertas para pagar os seus pecados. Não adianta você querer me oferecer ofertas ou fazer votos e promessas que, se eu fizer isso, se eu satisfazer o teu desejo nisso, você vai cumprir vindo em cultos. Acaso não é todo mundo meu? Acaso as vidas não são minhas? Acaso eu não tenho direito à vida que eu posso tirar na hora que eu quiser? Ou prolongar na hora que eu quiser? Acaso os animais do campo não são meus? Acaso os prédios que existem não são meus? Tudo pertence a Deus, conforme diz o Salmo 24. Ele é Senhor de todas as coisas. Não confunda a longanimidade de Deus com inoperância. Não confunda misericórdia com falta de rigor. Porque, irmãos, haverá um dia em que os ímpios e os hipócritas serão julgados severamente. E a palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo. Versos 14 a 15. A verdadeira adoração e a resposta de Deus. Deus começa a ensinar aqui, versos 14 e 15. Então ele está julgando todo o povo. E primeiro ele vai falar com os hipócritas, com os ímpios. Agora ele começa a instruir o seu povo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Seja obediente. Você quer professar a fé em Deus? Obedeça. Obedeça. Use os cultos para você adorar a Deus, para ser instruído nas palavras dele. Responda positivamente à convocação dos cultos. Aprenda dele. João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que você vai conhecer se você negligencia a santa palavra de Deus? Essa palavra tem sido pregada.
nos cultos, essa palavra tem sido pregada nos estudos, essa palavra tem sido pregada por meio de outros ministros e presbíteros que nós colocamos nas plataformas sociais, não só para as pessoas da nossa igreja, mas para diversas pessoas de fora que têm contato com essa palavra. E assim como nós fazemos, muitas outras igrejas estão fazendo. A palavra tem sido anunciada no mundo. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Diante de Deus, essas pessoas são apenas negligentes. Oferece a Deus, agora ele vai falar para o povo dele, para aqueles que congregarem os meus santos, para aqueles que querem obediência, para aqueles que sintam despertar, falando: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso ser congregado com os santos, é disso que eu preciso, muito mais do que a comida na minha mesa, muito mais do que a paz no meu lar, muito mais do que o aumento de salário no meu emprego. O que eu preciso é disso. Senão não haverá paz em nada, irmãos. Não haverá solução em nada. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Isso aqui é obediência. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que linda promessa. Agora eu pergunto. Um Deus justo juiz, que conhece o joio e o trigo, que sabe todas as coisas, que não vem em silêncio, que vem esbravejando trovões, diante dele um fogo devorador, precisaria fazer alguma promessa para os obedientes? Ele poderia simplesmente determinar e ordenar, irmãos, e ele estaria corretíssimo. Do mesmo jeito que ele vai julgar severamente o ímpio, ele é gracioso com o obediente. Isso aqui é lindo. Você tem que ver beleza nisso, porque isso aqui é belo. Ele vem falando dos seus julgamentos: acaso eu como carne de touro, bebo sangue de vinho, suas ofertas para mim não valem nada, não aceitarei os teus ouvidos, falando com os hipócritas. E aí ele se dirige para o povo dele, oferece, ele instrui, ele ensina o que é para fazer. Ninguém está cego e perdido em trevas. Ele ensina o que é para fazer, ele está trazendo luz. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Olha só que ele colocou: o Altíssimo, o Senhor todo soberano. E aí ele faz uma promessa: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Não precisa ficar abrindo Bíblia a esmo quando você está desesperado por alguma coisa, quando você negligencia cultos, quando você negligencia Deus, quando você negligencia o ensino, e quando a situação estiver apertada, você vai lá pegar um versículo na caixinha de promessa. Não é isso. É só obedecer. Só obedecer. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Aí então, invoca-me no dia da tua angústia, porque eu vou te livrar. Isso aqui não está sendo dito para os hipócritas e para os ímpios. Isso aqui está sendo dito para os santos que ele pediu para congregar com ele. A diferença entre o joio e o trigo. Depois do 16 a 22, vem julgamentos e ameaças aos ímpios. Mas ao ímpio diz Deus. Olha só a diferença entre o verso 14 com o verso 15, com essa palavra mas. Então primeiro ele fala para os hipócritas no meio do povo, depois ele fala para os eleitos, para os obedientes, ele ensina como ser obediente e faz a promessa. E aí ele vem falar para o ímpio, para aquele que rejeita deliberadamente, aquele que nem hipócrita não é mais, aquele que já está totalmente endurecido, o coração totalmente endurecido já. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repartires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Você rejeita a minha disciplina, você rejeita as minhas palavras, você odeia a minha disciplina. A palavra de Deus diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Quando a palavra nos confronta, é porque nós estamos ouvindo o chamado real ao arrependimento.
É puro amor de Deus sendo manifesto na vida de depravados pecadores. Que Ele não precisaria fazer isso, em hipótese nenhuma. Porque Ele simplesmente é Deus. Percebe como Ele é misericordioso? Consegue ver beleza nessa ação graciosa de Deus? E julgamento severo com aqueles que deliberadamente não fazem caso do grande eu sou. Ou por incredulidade, ou por displicência, ou por frieza espiritual, ou por qualquer outro motivo. Se vês um ladrão, aqui do verso 18 até o verso 20, ele vai falar aqui a quebra do 7º, do 8º e do 9º mandamento. Se vês um ladrão, te comprases nele. Não furtarás. E aos adúlteros te associas, não adulterarás. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar com teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Não farás falso testemunho contra o teu próximo. Existe sim uma diferença muito grande entre o que baseia a sua fé numa santificação que ele acha que tem. Ele acha que não precisa ser obediente. Ele acha que ele pode lançar falsas calúnias com os outros, ele pode adulterar, ele pode fazer qualquer coisa. É como Asaf fala no Salmo 73, parece que o ímpio está prosperando no seu caminho, e eu não consigo entender, até que ele entra no santuário. E Deus o instrui, aonde ele deveria ser instruído. Então essas pessoas vivem como se não houvesse julgamento, como se Deus fosse impassível. Eu dei minhas leis lá, mas você pode quebrar, não tem problema não. Ou como falam hoje em dia, isso é coisa para judeu, isso é coisa do Antigo Testamento. E todas as outras desculpas e máscaras e maquiagens e camuflagens que os homens hipócritas, ímpios, profanos insistem em colocar sobre a palavra de Deus. Falsos mestres. E aqueles que os seguem são movidos pela mesma cobiça. Querem ouvir aquelas coisas. É como nos dias de Jeremias. As pessoas não queriam ouvir Jeremias que falava: se vocês continuarem com essa imoralidade, com essa idolatria, haverá um cativeiro. Os outros falavam: dias de paz e de prosperidade virão. E o povo queria ouvir os dias de paz e prosperidade que os falsos profetas prometiam. Não queriam ouvir a verdade para se santificar, para evitar o cativeiro. Soltas a boca para o mal e sua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Agora olha só o verso 21. Tens feito essas coisas e eu me calei. Você está quebrando os mandamentos, mas eu me calei. Agora, pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguerei e porei tudo à tua vista. Olha aqui porque você está sendo enrolado num feixe e lançado no fogo eterno. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Olha, você quebrou esse mandamento, quebrou esse mandamento, quebrou esse mandamento. É isso que Deus está falando. Tem que haver temor da nossa parte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se a única arma que temos é a obediência, é querer sermos instruídos por Deus, como negligenciar tão grande salvação? Que insensatez, que loucura é essa, Deus? Que loucura é essa? Que cegueira espiritual das mais doentias. Professar o nome de Deus que eu não quero guardar mandamento. Falar que ama a Deus, mas ama mesmo a própria vida. Se professar cristão, mas adorar o próprio ventre. Viver somente pela sua própria vontade. Tem que ser tudo que te agrade. Egocentrismo doentio, fruto do pecado. Então todos nós temos consequências do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. O que nos compete é glorificar a Deus, que é o dever de todo homem, é obedecer às convocações, é aprender dele e deixar a única coisa que pode nos levar à superfície, porque nós somos afundados em pecados. A única coisa que pode nos levar à superfície, que é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em cima de nós, dentro de nós, para nos levar para cima, e isso foi conquistado por Cristo.
Pela graça somos salvos. Agora, como o autor da carta aos Hebreus diz, se negligenciar tão grande salvação, que esperança há? Será que alguma coisa da qual as pessoas se dedicam tanto nesta vida, depois da sepultura vai servir para alguma coisa? Diante de Deus vai servir para alguma coisa? Para algum tipo de justificação? Se o sangue puro de Cristo, que é o único que pode justificar, ela rejeitou, vai oferecer o que para Deus naquele dia? E esse dia é inevitável, irmãos. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus, porque Ele fala: se você me for obediente, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E você voluntariamente vai me glorificar, porque você viu minha ação. Tens feito essas coisas, eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguerei e porei tudo à tua vista. Agora ele fala assim, ó, aqui é o chamado ao arrependimento. E eu vou terminar com esse versículo aqui. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. Aqui é o chamado ao arrependimento. Para o justo, o que está congregado lá no verso 5, que ele pediu para congregar, ele já falou aqui, ó, oferece a sua obediência, invoca no dia da angústia, e eu te responderei, e você me glorificará. Agora, ele está fazendo um chamado universal. E como Cristo fala nas cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Considerai, pois, nisto. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem o livre. Ou seja, eu vou te despedaçar sem haver quem vos livre, mas eu estou te dando uma oportunidade de você mudar a rota da sua vida. Considerai, pois, nisto. Pense nisso, reflita nisso. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não faça isso, para que eu não vos despedace sem haver quem vos livre. A essa altura, quem tem juízo, fala: Senhor, pelo amor de Deus, o que eu tenho que considerar? Por favor, Senhor. E ele fala aqui: o que me oferece sacrifícios de ação de graças. É tão leve isso. Você não pode vir num culto todo domingo glorificar Deus? Não pode responder positivamente a convocação de Deus? Não é importante para vocês? O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. É assim que escapa antes de Deus despedaçar sem haver quem o livre. É assim que Deus está falando aqui, irmãos. Isso aqui não é palavra de homem. Salmo 50, verso 22 e 23, palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, digna e fiel, digna de toda aceitação. O que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ao que prepara o seu caminho, ao que se esforça, falando: vou no culto, eu vou adorar a Deus, eu vou ouvir atentamente a instrução, eu vou aprender com ela, eu vou ver os estudos, eu vou me consagrar na minha vida a Deus, porque eu sei que eu sou falho e pecador, eu sei que eu sou. E mesmo que eu tivesse 1000 santidades dentro de mim, ainda assim essas 1000 santidades não poderiam me salvar. Só Ele vai me salvar. E Ele dá uma oportunidade aqui graciosa. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifícios de ação de graça, de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a minha salvação. O verdadeiro santo é de característica e prática. Ações de graça, glorifica a Deus e prepara o seu caminho. Não, eu vou me preparar já durante a semana, domingo eu vou no culto. Nem que chegue visita na minha casa. É difícil chegar uma visita na vergonha, mas eu vou ao culto. Eu vou preparar o meu caminho, eu vou servir o meu Deus, eu vou cumprir as instruções. E Ele certamente vai cumprir a sua promessa. Mas nem todos vão ter luz suficiente para entender isso. Eu quero convidar a amada congregação para a resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 70.
Mas você só faça essa oração de confissão se você realmente quer confessar diante de Deus. Se você realmente sente que tem negligenciado e que você realmente deseja o perdão e que você realmente quer buscar. Você realmente quer ser congregado entre os santos. Porque a igreja visível congrega todo tipo de pessoa. Mas a igreja invisível, que só Deus vê, congrega somente os santos. Então, se você sentir o desejo pessoal, sincero, você faça essa oração, senão você apenas escute. Oremos. Pai gracioso, poderoso, soberano, ó Deus que vem de Sião, excelência de santidade, o Senhor é perfeito, Deus, e enviou o seu Filho com um sangue puro, perfeito, para nos resgatar, ó Deus. O Senhor que não precisa de carnes de bodes ou sangue de cabritos, o Senhor que não precisa das nossas ofertas, o Senhor que não precisa dos nossos donativos, o Senhor que não precisa de nada, mas que por total misericórdia e graça tem nos chamado ao arrependimento e à salvação. E é tão pouco, Deus, que nós precisamos fazer, é apenas obedecer a Deus, é apenas estarmos com prazer nos teus cultos para glorificá-lo e cultuá-lo, porque é o dever de todo homem, é observar os mandamentos, as leis, para nós não pecarmos contra ti. E mesmo assim, Deus, teu amor é tão grande, porque nós, enquanto imperfeitos, quando pecamos, arrependidos, penitentes, o Senhor nos perdoa, e nos renova, e nos revigora, o Senhor nos enche de alegria e de paz. E quando estivermos em angústias, nós clamaremos, o Senhor nos ouvirá e nos livrará, porque assim é a sua promessa. Perdoa toda a negligência do teu povo, Deus. Ó Pai, seu Santo Espírito possa trazer luz e que nós nunca esqueçamos disso, o quanto o Senhor é importante para nós e como somos gratos pelas tuas misericórdias, porque o Senhor não precisava nos fazer promessas, bastaria o Senhor nos condenar e estaria justo. Mas o Senhor é longânimo, o Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos mostra, nos adverte os perigos do engano, o Senhor nos mostra o que o Senhor vai fazer e como o Senhor julgará, e o Senhor nos enche de graça e de misericórdia. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós queremos nos apegar às tuas santas misericórdias. Nos perdoe, Deus, toda a negligência, todo o pecado, toda a falha, Deus, toda a falta de interesse, todo o desânimo, ó Pai, todo o desprezo à tua santa palavra, todo o desprezo à santa comunhão, todo o desprezo aos teus cultos, Senhor.
toda essa profanação, Senhor, seja jogada no abismo e que nunca mais nós sejamos pivôs de fazer isso. Apelamos pelas tuas muitas misericórdias, Senhor. Agradecemos pelas tuas promessas, agradecemos pela tua instrução e nos ajude, Deus, a sermos servos fiéis. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero convidar o presbítero Marco que vem aqui à frente.